Uma mulher poderosa começa a perder forças dentro da própria casa, cercada por luxo e silêncio. Enquanto todos acreditam que é apenas o peso da idade, algo invisível acontece nos bastidores. Uma presença aparentemente cuidadosa passa a controlar cada detalhe da sua vida. Mas um olhar atento percebe que aquela fragilidade pode não ser natural. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando, São Paulo nunca dorme. A cidade pulsa dia e noite, como um coração gigante que bate sem parar. Nas avenidas largas, carros correm, apressados. Nas vielas estreitas, a vida se arrasta devagar. E é justamente nesse contraste, nessa dança entre o luxo e a luta, que nossa história começa. No bairro do Jardim Europa, uma das regiões mais nobres da capital paulista, ergue-se uma mansão imponente. Seus muros altos guardam jardins impecáveis, fontes de mármore e uma arquitetura que mistura o clássico com o moderno. Ali, o silêncio tem outro peso. É um silêncio caro, protegido por câmeras e portões eletrônicos. Um silêncio que esconde mais do que revela. Dentro dessa mansão vive Dona Helena Almeida Sampaio, uma senhora de 73 anos que carrega no sobrenome o peso de gerações. Viúva há quase 10 anos, ela construiu ao lado do marido um império no setor imobiliário. Foram décadas de trabalho, de decisões difíceis, de sacrifícios que moldaram não apenas a fortuna da família, mas também a personalidade forte de Helena. Ela sempre foi uma mulher determinada, de opinião firme, capaz de conduzir reuniões e negociações com a mesma elegância com que escolhia as flores para a sala de estar. Mas o tempo, esse senhor implacável, começou a cobrar seu preço. Nos últimos meses, Dona Helena não era mais a mesma. Seu olhar antes penetrante e decidido agora parecia perdido em algum ponto distante. Seus passos, antes firmes pelo corredor de mármore, tornaram-se lentos e inseguros. Ela sentia uma fraqueza constante, uma tontura que chegava sem avisar, um cansaço que não passava nem com longas horas de sono. Os médicos vinham e iam. Exames eram feitos, resultados eram analisados, diagnósticos eram aventados e depois descartados. Nada parecia explicar com clareza o que estava acontecendo. Era como se o corpo de Dona Helena estivesse se apagando lentamente, sem motivo aparente. Rodrigo Sampaio, filho único de Helena, era um homem de 42 anos alto, de cabelos já grisalhos nas têmporas, sempre vestindo ternos impecáveis. Ele herdou do pai o talento para os negócios e da mãe a ambição de crescer sempre mais. Seu escritório ficava na Avenida Paulista, em um dos prédios mais modernos da cidade, com vista panorâmica que alcançava até a Serra da Cantareira nos dias claros. Rodrigo vivia entre reuniões, viagens para o exterior, jantares com investidores e apresentações de projetos. Seu celular nunca parava de tocar. Sua agenda estava sempre lotada. Ele acreditava com sinceridade que estava fazendo o melhor pela mãe. Afinal, contratara os melhores médicos, garantira que ela tivesse tudo do melhor. E, principalmente, trouxera para casa alguém que pudesse cuidar de Helena com dedicação integral. Essa pessoa era Beatriz Nogueira, uma mulher de 38 anos, elegante como poucas. Ela apareceu na vida da família há cerca de 6 meses, indicada por uma agência especializada em cuidadores particulares. Beatriz tinha um currículo impressionante, formação em enfermagem, experiência com idosos, referências impecáveis. Mas mais do que isso, ela tinha algo que conquistava à primeira vista. Um sorriso caloroso, uma voz suave e a capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Desde que assumiu os cuidados de Dona Helena, Beatriz reorganizou completamente a rotina da casa. Ela estabeleceu horários rígidos para as refeições, os medicamentos, os períodos de descanso, criou um sistema de controle que parecia perfeito. Rodrigo ficou aliviado. Finalmente, alguém competente estava cuidando de sua mãe enquanto ele tocava os negócios da família. O que Rodrigo não percebia, perdido em suas planilhas e contratos, era que, aos poucos, sua mãe estava sendo isolada do mundo.
Visitas de antigas amigas eram desencorajadas. Beatriz sempre tinha uma explicação convincente. Dona Helena estava muito cansada. O médico recomendou repouso absoluto. Qualquer agitação poderia piorar o quadro. As amigas, preocupadas e respeitosas, acabavam aceitando. Ligavam, mandavam flores, mas o contato pessoal ia se tornando cada vez mais raro. Dentro da mansão, uma rotina silenciosa se instalou. Beatriz controlava tudo com eficiência quase militar. Ela mesma preparava as refeições de Dona Helena, selecionava os medicamentos, organizava a agenda do dia. E sempre havia um motivo para que Dona Helena permanecesse em seus aposentos, longe de qualquer movimento da casa. Foi nesse cenário que entrou em cena Marlene Santos, uma mulher de 51 anos, baixa, de pele morena e mãos calejadas pelo trabalho. Marlene era funcionária da casa havia apenas 3 meses. Ela fora contratada para ajudar na limpeza e organização geral da mansão, uma tarefa hercúlea em um lugar daquele tamanho. Marlene acordava às 4:30 da manhã todos os dias. Saía de sua casa em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, pegava 2 ônibus lotados e um metrô sempre cheio para chegar ao Jardim Europa às 7 horas em ponto. Ela era mãe de 3 filhos, Júnior, de 23 anos, que trabalhava como entregador, Camila, de 19, estudante de pedagogia em uma faculdade pública, e Tiaguinho, de 15, ainda no ensino médio. O marido, seu Valdir, era vigilante noturno. Eles se viam pouco, mas o amor que os unia era forte, construído com esforço e cumplicidade. Para Marlene, aquele emprego era uma bênção. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que ela já havia conseguido. Mas mais do que isso, ela sentia que finalmente estava em um lugar onde poderia trabalhar com dignidade, onde seu esforço seria reconhecido. Ela limpava cada cômodo com carinho, tratava cada objeto precioso daquela casa como se fosse seu. Mas Marlene tinha algo que o dinheiro não compra, uma intuição aguçada, desenvolvida por anos, de observação e de vida dura. Ela sabia ler as pessoas, conseguia perceber quando algo não estava certo, mesmo que ninguém dissesse nada. E desde que começara a trabalhar naquela mansão, algo incomodava Marlene profundamente. Nos primeiros dias, ela achou que fosse apenas impressão. Mas com o tempo, os sinais foram ficando mais claros. Dona Helena estava sempre sonolenta, com o olhar vidrado. Quando Marlene a via pelos corredores, a senhora caminhava como se estivesse em transe, segurando-se nos móveis, respirando com dificuldade. E sempre Beatriz estava por perto, controlando cada movimento. Marlene começou a reparar em detalhes pequenos. O lixo do quarto de Dona Helena sempre tinha embalagens estranhas, vidrinhos sem rótulo, ampolas que pareciam ter sido abertas às pressas. As refeições preparadas por Beatriz ficavam quase intocadas no prato. E sempre que Marlene se aproximava do quarto de Dona Helena, Beatriz aparecia de repente com aquele sorriso cortês, mas com olhos que diziam claramente: "Você não deveria estar aqui." Um dia, Marlene estava limpando o corredor do 2º andar quando ouviu vozes vindas do escritório. Era Beatriz falando ao telefone. Marlene não tinha a intenção de espiar, mas algo no tom de voz da mulher a fez parar. Beatriz falava baixo, mas com uma frieza que contrastava completamente com a doçura que ela demonstrava na frente de Rodrigo. "Está tudo caminhando conforme planejado. Mais algumas semanas e tudo estará resolvido. Ela está cada vez mais fraca. Ninguém desconfia de nada. O filho está completamente alheio." "Perfeito. Só precisamos ter paciência." Marlene sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela se afastou rapidamente, fingindo que não tinha ouvido nada, mas seu coração batia forte no peito. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, tudo caminhando conforme planejado. Ela está cada vez mais fraca. Ninguém desconfia de nada. Naquela noite, ao voltar para casa no ônibus lotado, Marlene não conseguia parar de pensar. Ela conhecia aquele tipo de situação. Já tinha ouvido histórias parecidas no bairro, casos de pessoas vulneráveis sendo manipuladas, aproveitadas. Mas ali, naquela mansão luxuosa,
cercada de riqueza e segurança, parecia impossível. Quem acreditaria nela, uma simples funcionária, contra uma profissional tão bem recomendada como Beatriz? Nos dias seguintes, Marlene passou a observar tudo com ainda mais atenção. Ela anotava mentalmente os horários em que Beatriz entrava e saía do quarto de Dona Helena. Reparava nas embalagens que apareciam no lixo. Prestava atenção nas conversas ao telefone. E quanto mais observava, mais se convencia de que algo terrível estava acontecendo ali. Numa manhã de dezembro, com o Natal se aproximando, Marlene entrou no quarto de Dona Helena para trocar as roupas de cama. A senhora estava sentada na poltrona ao lado da janela, olhando para o jardim. Quando percebeu a presença de Marlene, Dona Helena virou o rosto e seus olhos, por um breve instante, pareceram recuperar um pouco daquela lucidez antiga. "Você, moça", disse Dona Helena com voz fraca. "Você é nova aqui, não é?" "Sim, Dona Helena. Estou aqui há 3 meses. Meu nome é Marlene." "Marlene", repetiu a senhora como se estivesse gravando o nome. "Marlene, eu não estou bem. Eu sinto que algo está errado comigo, mas ninguém me escuta. Ninguém acredita." Antes que Marlene pudesse responder, Beatriz entrou no quarto com uma bandeja. Ela olhou para Marlene com aquele sorriso que não alcançava os olhos. "Dona Helena, a senhora está confusa de novo." "É o cansaço." "Marlene, pode terminar seu trabalho e deixar a senhora descansar, por favor?" Marlene saiu do quarto, mas as palavras de Dona Helena ficaram ecoando em sua mente. "Ninguém me escuta. Ninguém acredita." E naquele momento, Marlene tomou uma decisão. Ela não sabia como, não sabia quando, mas iria descobrir o que estava acontecendo. E, se necessário, seria a voz daquela senhora que ninguém mais ouvia. Os preparativos para o Natal começaram a tomar conta da mansão. Luzes foram instaladas no jardim. Uma árvore gigantesca foi montada na sala principal. Guirlandas enfeitaram as portas. Tudo parecia perfeito, festivo, cheio de esperança. Mas para Marlene, aquela decoração toda tinha algo de sinistro. Era como se estivessem enfeitando uma prisão, disfarçando com brilho e cor algo podre que crescia nas sombras. Rodrigo apareceu na mansão numa tarde, trazendo presentes e falando, animado sobre a ceia de Natal que planejava organizar. Ele estava tão imerso em seus planos que mal reparou no estado da mãe. Beatriz o acompanhava, sempre solícita, sempre com a palavra certa, sempre garantindo que estava tudo sob controle. Marlene observava tudo de longe, limpando, organizando, sendo invisível como sempre fora. Mas dentro dela, uma determinação crescia. Ela não sabia quem era Beatriz realmente, nem o que ela pretendia, mas sabia, com absoluta certeza, que Dona Helena estava em perigo. E que se ela não fizesse nada, ninguém faria. Naquela noite, ao chegar em casa, Marlene abraçou seus filhos, com mais força do que o usual. Camila percebeu e perguntou se estava tudo bem. Marlene sorriu, dizendo que estava apenas cansada. Mas a verdade é que ela estava com medo. Medo do que poderia descobrir. Medo das consequências. Mas havia algo mais forte que o medo. A certeza de que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, é o que nos torna humanos. E assim, enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, enquanto o Natal se aproximava trazendo promessas de paz e união, dentro daquela mansão no Jardim Europa, uma batalha silenciosa começava. De um lado, forças poderosas movidas por interesses sombrios. Do outro, uma mulher simples armada apenas com sua coragem e sua consciência. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias foram passando e dezembro avançava trazendo consigo aquele calor típico do verão paulistano. As tardes eram abafadas, o céu ficava carregado de nuvens escuras que prometiam chuva, mas raramente cumpriam. Na mansão do Jardim Europa, os aparelhos de ar-condicionado funcionavam sem parar, mantendo todos os ambientes na temperatura perfeita. Mas havia um frio ali dentro que nenhum termostato conseguia controlar. Marlene acordava cada dia mais cedo, ansiosa. Seu Valdir notou que a esposa não dormia direito, que revirava na cama,
que suspirava fundo no meio da noite. Ele perguntou se estava tudo bem no trabalho, e Marlene respondeu que sim, mas sem muita convicção. Como explicar para o marido o que ela mesma ainda estava tentando entender? Como falar sobre intuições, sobre olhares, sobre palavras soltas que juntas formavam um quebra-cabeça assustador? No trabalho, Marlene começou a tomar mais cuidado. Ela percebia que Beatriz a observava com frequência, que seus movimentos eram acompanhados de perto. Por isso, Marlene fingiu ser apenas o que todos esperavam que ela fosse. Uma funcionária simples, dedicada, que limpava, organizava e não fazia perguntas. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, Marlene estava investigando. Quando Beatriz saía para suas consultas ou compromissos externos, Marlene aproveitava para se aproximar do quarto de Dona Helena. Ela não mexia em nada, apenas observava. Reparou que havia um armário trancado ao lado da cama. Notou que algumas gavetas tinham marcas recentes de terem sido abertas e fechadas com pressa. Viu que na lixeira do banheiro privativo sempre apareciam embalagens rasgadas, como se alguém quisesse esconder o que estava sendo usado. Um dia, enquanto limpava o corredor, Marlene encontrou um frasco pequeno que tinha rolado para debaixo de um móvel. Era um vidro escuro, sem rótulo, com restos de líquido transparente no fundo. Ela pegou o frasco, envolveu-o em papel toalha e guardou-o discretamente no bolso do avental. Não sabia bem o que faria com aquilo, mas algo dentro dela dizia para guardar, para preservar aquela evidência. Dona Helena, por sua vez, estava cada vez mais confusa. Havia momentos em que ela parecia lúcida, em que seus olhos brilhavam com aquela inteligência de sempre. Mas esses momentos eram cada vez mais raros e breves. Na maior parte do tempo, ela permanecia em um estado de letargia, como se estivesse vivendo em câmera lenta, como se o mundo ao seu redor fosse apenas um borrão de cores e sons sem sentido. Rodrigo visitava a mãe 2 ou 3 vezes por semana, sempre correndo, sempre atendendo o celular no meio da conversa, sempre prometendo que na próxima visita ficaria mais tempo. Ele via a mãe definhando, mas Beatriz sempre tinha uma explicação. Era o processo natural do envelhecimento. Os médicos estavam fazendo tudo o que podiam. Era questão de paciência e cuidado. E Rodrigo, sobrecarregado com as responsabilidades da empresa, queria acreditar nessas explicações porque elas o aliviavam da culpa de não estar presente. Foi numa tarde chuvosa de dezembro que algo aconteceu. Marlene estava no andar térreo, organizando a despensa, quando ouviu vozes alteradas vindo do andar de cima. Era raro haver qualquer tipo de conflito naquela casa onde tudo parecia tão controlado. Ela subiu as escadas discretamente e viu pelo corredor que a porta do escritório estava entreaberta. Ali dentro estavam Beatriz e uma outra mulher que Marlene não conhecia. Era uma mulher mais velha, talvez na casa dos 50 anos, elegante, com cabelos loiros impecáveis e uma postura que exalava confiança. As duas conversavam em voz baixa, mas o tom era tenso. "Você está sendo imprudente", dizia a mulher loira. "Estamos muito próximos agora. Não pode haver erros." "Eu sei o que estou fazendo", respondia Beatriz com firmeza. "Tudo está sob controle. A velha está completamente dependente. O filho nem desconfia. Só precisamos aguardar mais um pouco. E essa funcionária nova? A que fica circulando pela casa?" Beatriz deu uma risada seca. "Ela? Uma empregada qualquer. Não tem instrução, não tem influência. Mesmo que desconfiasse de algo, quem daria ouvidos? A ela? Tranquila, Verônica. Nada vai dar errado." Marlene sentiu o sangue gelar nas veias. Ela se afastou silenciosamente, voltando para a despensa, mas sua mente estava em turbilhão. Então, havia outra pessoa envolvida. E elas falavam sobre Dona Helena como se fosse um objeto, um obstáculo a ser removido. A revolta cresceu dentro de Marlene, mas junto com a revolta veio o medo. Ela era realmente apenas uma empregada qualquer. Quem acreditaria nela? Naquela noite, ao voltar para casa, Marlene tomou uma decisão. Ela precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Não podia ir diretamente a Rodrigo, porque Beatriz o tinha completamente convencido de sua competência. Não podia chamar a polícia sem provas concretas.
Precisava de alguém que entendesse a situação, que pudesse ajudá-la a fazer as conexões certas. Foi Camila, sua filha, quem deu a ideia. Mãe, por que você não procura o Dr. Alberto? Ele era o médico de confiança da família antes dessa Beatriz aparecer, não era? Se ele souber o que está acontecendo, talvez possa fazer alguma coisa. Marlene abraçou a filha com força. Era isso, o Dr. Alberto Mendes. Ele havia sido mencionado algumas vezes por Dona Francisca, a antiga governanta que trabalhara na mansão por mais de 20 anos e que fora dispensada logo depois que Beatriz assumiu. Dona Francisca comentara, antes de ir embora, que o Dr. Alberto era como um filho para Dona Helena, que ele a acompanhava havia décadas, mas, de repente, ele simplesmente deixou de aparecer na casa. No dia seguinte, Marlene conseguiu o contato do Dr. Alberto através de Dona Francisca. Ela ligou para o consultório dele, nervosa, ensaiando mentalmente o que diria. Quando finalmente conseguiu falar com ele, sua voz tremia. Doutor, o senhor não me conhece. Meu nome é Marlene e eu trabalho na casa de Dona Helena Sampaio. Eu preciso muito falar com o senhor sobre ela. Por favor, é urgente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando o Dr. Alberto respondeu, sua voz estava carregada de preocupação. Eu tento falar com Dona Helena há meses, mas sempre me dizem que ela não pode receber visitas, que está muito debilitada. O que está acontecendo? Foi assim que começou uma aliança improvável. O Dr. Alberto Mendes era um homem de 62 anos, cardiologista renomado, que acompanhava Dona Helena desde que ela era uma mulher de meia idade. Ele conhecia sua história médica completa, sabia de cada problema de saúde que ela havia enfrentado, de cada tratamento que havia feito. E nos últimos meses, ele vinha sendo sistematicamente afastado. Eles combinaram de se encontrar num café discreto, longe do Jardim Europa. Era um sábado de manhã e Marlene disse à família que precisava resolver alguns assuntos pessoais. Quando chegou ao café, encontrou o Dr. Alberto já à sua espera. Ele era um homem alto, de cabelos completamente brancos, com olhos azuis penetrantes que transmitiam bondade e inteligência. Marlene contou tudo. As observações, as conversas que ouvira, o estado de Dona Helena, o isolamento, as embalagens estranhas, aquele frasco que ela havia guardado. O Dr. Alberto ouvia em silêncio, mas seu rosto ia ficando cada vez mais sombrio. Quando Marlene terminou de falar, o doutor pegou o frasco que ela havia trazido, examinou-o contra a luz e suspirou fundo. Eu suspeitava que algo estava errado. Dona Helena sempre foi uma mulher forte, saudável para a idade. De repente, ela começa a apresentar sintomas que não fazem sentido, e eu sou afastado do caso. Essa Beatriz Nogueira apareceu do nada, com credenciais impecáveis, mas eu tentei investigar e não consegui confirmar metade das referências que ela apresentou. O que podemos fazer, doutor? Perguntou Marlene com lágrimas nos olhos. Ela está sofrendo e ninguém está fazendo nada. O Dr. Alberto pensou por um momento. Precisamos de provas concretas. Vou mandar analisar o conteúdo desse frasco. E você precisa continuar observando, mas com muito cuidado. Essas pessoas, seja lá quem forem, não vão hesitar em se livrar de quem atrapalhar seus planos. Você entende o risco que está correndo? Marlene assentiu. Eu entendo, mas não posso ficar de braços cruzados vendo uma pessoa inocente sofrer. Minha mãe sempre me ensinou que a gente pode não ter dinheiro, pode não ter estudo, mas tem que ter caráter. E caráter é fazer o certo, mesmo quando é difícil. Nos dias que se seguiram, Marlene e o Dr. Alberto mantiveram contato constante por mensagens discretas. O resultado da análise do frasco confirmou as suspeitas. Havia resíduos de um medicamento sedativo forte, do tipo que só deveria ser usado em ambientes hospitalares e com prescrição rigorosa. Ninguém em sã consciência daria aquilo a uma idosa frágil sem uma razão muito específica. Enquanto isso, dentro da mansão, a situação se intensificava. O Natal estava a apenas 2 semanas de distância. A árvore brilhava na sala. As luzes piscavam do lado de fora. Músicas natalinas tocavam suavemente pelo sistema de som. Mas para Marlene, cada dia era mais tenso que o anterior. Ela percebeu que Beatriz e Verônica, a mulher loira,
se encontravam com frequência. Às vezes na mansão, às vezes Beatriz saía e voltava horas depois. Marlene conseguiu tirar uma foto discreta de Verônica e enviou para o Dr. Alberto, que prometeu investigar quem era aquela mulher. Uma tarde, Rodrigo apareceu na mansão acompanhado de um advogado. Eles ficaram trancados no escritório por horas. Quando saíram, Rodrigo parecia perturbado. Beatriz estava com ele, sempre solícita, sempre presente. Marlene, que passava com a vassoura pelo corredor, ouviu fragmentos da conversa. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, dizia Rodrigo, claramente angustiado. Você está assim, respondia Beatriz com aquela voz doce e firme. Sua mãe não tem mais condições de tomar decisões. É seu dever proteger o patrimônio da família. A procuração é só uma formalidade para facilitar tudo. Marlene quase deixou a vassoura cair. Procuração. Eles estavam fazendo Dona Helena assinar uma procuração. E se ela estava tão sedada quanto parecia, provavelmente nem sabia o que estava assinando. Naquela noite, Marlene ligou para o Dr. Alberto desesperada. Ele, por sua vez, tinha novidades sobre Verônica. Ela era advogada, mas havia sido investigada anos atrás por envolvimento em casos de estelionato contra pessoas idosas. Nunca fora condenada por falta de provas, mas seu nome aparecia em vários processos. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Beatriz e Verônica trabalhavam juntas. O plano era isolar Dona Helena, mantê-la sedada e confusa, convencer Rodrigo a transferir poderes legais e então, de alguma forma, ter acesso à fortuna da família. Era um golpe sofisticado, cuidadosamente planejado, executado com frieza. Mas ainda faltava a prova definitiva. Algo que pudesse ser apresentado às autoridades, algo que não deixasse dúvidas. O Dr. Alberto sugeriu que tentassem coletar amostras dos medicamentos que estavam sendo dados a Dona Helena, ou até mesmo gravar uma das conversas entre Beatriz e Verônica. Era arriscado, mas era a única saída. Marlene sabia que o tempo estava se esgotando. O Natal se aproximava e, com ele, algo que ela pressentia que seria o momento final do plano dessas mulheres. Ela não sabia exatamente o que elas pretendiam fazer, mas sentia com aquela intuição que nunca a enganava, que o perigo estava crescendo, a cada dia. Naquela noite, antes de dormir, Marlene rezou. Ela pedia proteção, pedia coragem, pedia que Deus a guiasse naquela missão que ela nunca imaginou que teria que enfrentar. E enquanto rezava, pensava em Dona Helena, frágil e sozinha naquela mansão enorme, cercada de pessoas que deveriam protegê-la, mas que, na verdade, eram suas piores ameaças. A batalha estava apenas começando, e Marlene sabia que teria que ser mais esperta, mais corajosa e mais determinada do que nunca. Porque do outro lado, não estavam apenas duas mulheres ambiciosas, mas um sistema inteiro que permitia que pessoas vulneráveis fossem exploradas, que a confiança fosse usada como arma, e que o silêncio dos que deveriam falar se tornasse cúmplice do mal. A semana que antecedeu o Natal foi de uma tensão quase insuportável. São Paulo vivia aquele frenesi típico de fim de ano. Shoppings lotados, trânsito caótico, pessoas correndo de um lado para o outro em busca dos últimos presentes. Mas dentro da mansão do Jardim Europa, o tempo parecia ter outra velocidade, como se cada segundo fosse carregado de perigo iminente. Marlene chegava ao trabalho com o coração apertado. Ela sabia que precisava agir, mas cada passo tinha que ser calculado. Um erro, uma palavra fora do lugar, um olhar suspeito, e tudo poderia desmoronar. E não era só ela que corria risco. Dona Helena dependia dela. O Dr. Alberto contava com ela. Não havia espaço para falhas. Foi numa manhã de segunda-feira que Marlene teve sua primeira grande oportunidade. Beatriz precisou sair para resolver algo urgente na cidade, e pela primeira vez em semanas, ela não deixou ninguém específico supervisionando Dona Helena. Era uma chance rara, talvez a única que Marlene teria. Assim que Beatriz saiu, Marlene subiu ao segundo andar com o coração disparado. Bateu suavemente na porta do quarto de Dona Helena e entrou. A senhora estava sentada na poltrona, olhando pela janela sem realmente ver nada. Quando percebeu Marlene, virou o rosto lentamente.
Marlene, disse ela, e havia algo diferente em sua voz. Um pouco mais de clareza, como se por um breve momento a névoa que envolvia sua mente tivesse se dissipado. Dona Helena, eu preciso conversar com a senhora, disse Marlene, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado da poltrona. A senhora se lembra de mim? Eu trabalho aqui e estou muito preocupada com a senhora. Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas. Eu sei que algo está errado comigo. Eu sinto, mas quando tento falar, ninguém escuta. Meu filho... Onde está meu filho? Seu Rodrigo está trabalhando, mas ele se importa com a senhora, Dona Helena. O problema é que tem gente aqui que não quer o bem da senhora. Pessoas que estão fazendo a senhora ficar assim. Dona Helena pegou a mão de Marlene com força surpreendente. Aquela mulher, a Beatriz, ela me dá remédios que me deixam tonta. Eu tento recusar, mas ela diz que é ordem do médico. Mas eu não me lembro de médico nenhum me examinando. O doutor Alberto... A senhora lembra dele? Perguntou Marlene. Os olhos de Dona Helena brilharam com reconhecimento. Alberto, meu querido Alberto, onde ele está? Por que ele não vem mais me ver? Eles afastaram ele da senhora, mas ele está tentando ajudar. Nós estamos tentando ajudar. Mas precisamos de provas, Dona Helena. A senhora conseguiria, da próxima vez que a Beatriz der um remédio, fingir que tomou, mas não tomar? Ou conseguiria deixar cair um pouco num copo ou num papel? Dona Helena assentiu, determinação aparecendo em seu olhar cansado. Eu vou tentar. Eu não sou mais aquela mulher forte que fui um dia, mas ainda tenho força suficiente para lutar. Marlene estava prestes a dizer mais, quando ouviu o som da porta da frente se abrindo. Beatriz havia voltado mais cedo. Marlene se levantou rapidamente, ajeitou os travesseiros na cama como se estivesse apenas arrumando o quarto, e saiu segundos antes de Beatriz subir as escadas. Nos dias seguintes, alguma coisa mudou. Dona Helena, com aquela força silenciosa que só os que foram fortes um dia conhecem, começou a resistir de formas sutis. Quando Beatriz lhe dava os medicamentos, ela fingia engolir, mas cuspia depois. Deixava cair propositalmente um pouco do líquido num lenço de pano. E sempre que podia, quando estava minimamente lúcida, anotava coisas num pequeno caderno que mantinha escondido debaixo do colchão. Marlene conseguia recolher esses lenços e levá-los para o Dr. Alberto, que mandava analisar o conteúdo. Cada análise confirmava a mesma coisa. Sedativos fortes, doses inadequadas para uma pessoa da idade de Dona Helena, combinações perigosas de substâncias. Era a evidência que precisavam. Mas enquanto eles construíam o caso, Beatriz e Verônica aceleravam seus planos. Rodrigo apareceu na mansão numa tarde acompanhado novamente do advogado. Dessa vez, eles levaram papéis para Dona Helena assinar. Marlene observou de longe, fingindo limpar os móveis do corredor, enquanto via Beatriz praticamente guiar a mão da senhora para assinar documentos que ela claramente não estava em condições de entender. Quando todos saíram do quarto, Marlene entrou rapidamente. Dona Helena estava chorando em silêncio. Eles me fizeram assinar coisas. Eu não sei o que era. Tentei ler, mas as letras ficavam embaralhadas na minha frente. Marlene abraçou a senhora, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia fora forte. Vai ficar tudo bem, Dona Helena. O Dr. Alberto está cuidando de tudo. Nós não vamos deixar que façam mal à senhora. Naquela noite, o Dr. Alberto convocou uma reunião urgente. Além de Marlene, ele trouxe mais alguém. A doutora Fernanda Campos, uma especialista em gerontologia e também em casos de exploração de idosos. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos, de olhar determinado e postura firme. Trabalhava numa organização que defendia os direitos de pessoas vulneráveis. Quando o Dr. Alberto mostrou todas as evidências que tinham coletado, a doutora Fernanda ficou visivelmente chocada. Isso é mais sério do que imaginei. Temos aqui um caso claro de manipulação, sedação indevida e provável tentativa de apropriação indébita. Mas precisamos agir rápido. Se elas já conseguiram procurações e assinaturas em documentos, o próximo passo pode ser ainda mais drástico. O que a senhora quer dizer? Perguntou Marlene, já temendo a resposta. A doutora Fernanda suspirou. Em casos assim, quando as pessoas percebem que estão sendo descobertas,
podem tentar acelerar o plano final. Precisamos tirar Dona Helena daquela casa imediatamente e envolver as autoridades. Mas e Rodrigo? Questionou o Dr. Alberto. Ele é o filho, tem autoridade legal. Como vamos convencê-lo de que está sendo manipulado? Foi aí que tiveram uma ideia. A doutora Fernanda sugeria que organizassem uma intervenção, uma reunião, onde apresentariam todas as provas a Rodrigo. Mas tinha que ser feito com cuidado, longe da influência de Beatriz. Eles precisavam do elemento surpresa. O plano foi traçado. Marlene conseguiria convencer Rodrigo a ir até a mansão num horário específico, quando Beatriz tivesse saído. Ela inventaria uma desculpa, diria que Dona Helena estava pedindo por ele com urgência. Quando ele chegasse, encontraria não só a mãe, mas também o Dr. Alberto e a doutora Fernanda, com todas as evidências reunidas. Era arriscado. Se Beatriz descobrisse, tudo poderia desmoronar, mas era a única chance que tinham. O dia escolhido foi a véspera de Jezipu, Natal. Beatriz tinha uma consulta marcada que levaria pelo menos 2 horas. Marlene havia confirmado isso, checando discretamente a agenda que ficava na cozinha. Rodrigo foi contatado e concordou em ir, preocupado com o que poderia estar acontecendo com a mãe. Quando chegou o momento, Marlene sentia o coração disparado. Ela estava na mansão, supervisionando tudo, enquanto Beatriz se arrumava para sair. A mulher estava especialmente elegante naquele dia, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Antes de sair, ela olhou para Marlene com aquele sorriso falso. "Você vai ficar aqui até eu voltar?" perguntou. "Sim, senhora. Vou cuidar da casa." "Ótimo." "E Marlene, não deixe ninguém subir ao quarto de Dona Helena. Ela precisa de repouso absoluto. Entendido?" "Entendido", respondeu Marlene, mas por dentro sentia uma revolta crescente. Aquela mulher era tão cínica, tão fria. Assim que Beatriz saiu, Marlene ligou para o Dr. Alberto e para a doutora Fernanda. Eles chegaram 15 minutos depois, trazendo pastas cheias de documentos e laudos. Rodrigo chegou logo em seguida, preocupado e confuso. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele ao ver o Dr. Alberto. "Doutor, faz meses que o senhor não vem visitar minha mãe, e você sabe por quê?" respondeu o Dr. Alberto, sua voz carregada de emoção contida. "Porque fui sistematicamente afastado, e agora vou te mostrar o porquê." Durante a hora seguinte, no escritório da mansão, o Dr. Alberto e a doutora Fernanda apresentaram todas as evidências. Os laudos toxicológicos, mostrando as substâncias inadequadas. As anotações de Marlene sobre os comportamentos suspeitos. As informações sobre o passado de Verônica. Os documentos que Dona Helena havia sido forçada a assinar. Rodrigo ouvia tudo em silêncio, e seu rosto ia ficando cada vez mais pálido. Ele passava as mãos pelos cabelos, respirava fundo, como se estivesse tentando processar algo impossível de acreditar. Não pode ser. Beatriz foi indicada por uma agência respeitada. Ela tem todas as credenciais. A doutora Fernanda abriu outra pasta. "As credenciais são falsificadas, Rodrigo. Nós investigamos. A agência que a indicou foi criada há apenas 8 meses. Tem endereço fictício e o dono não existe nos registros oficiais. Foi tudo uma farsa muito bem montada. E minha mãe?" Rodrigo engoliu seco. O que elas estavam fazendo com minha mãe? Sedando ela, isolando ela, preparando o terreno para assumir o controle do patrimônio. Com as procurações que você assinou e os documentos que sua mãe foi forçada a assinar, elas teriam acesso a tudo. E sua mãe, cada vez mais debilitada, eventualmente, não teria como resistir ou denunciar. Rodrigo se levantou, cambaleando. "Precisamos subir. Preciso ver minha mãe." Eles subiram juntos. Dona Helena estava na poltrona. Mas quando viu o filho entrando acompanhado do Dr. Alberto, algo em seus olhos mudou. Ela estendeu os braços e Rodrigo correu para abraçá-la. "Mãe, me desculpe. Me desculpe por não ter percebido. Me desculpe por ter sido tão ausente." Dona Helena chorava, e pela primeira vez em meses, eram lágrimas de alívio. "Meu filho, meu querido filho." Foi nesse momento que ouviram o barulho da porta da frente se abrindo. Beatriz havia voltado antes do esperado.
Marlene desceu correndo as escadas e viu a mulher entrando, seguida por Verônica. Quando Beatriz viu Marlene, seu rosto mudou completamente. O sorriso falso desapareceu, dando lugar a uma expressão fria e calculista. Onde está Rodrigo? O carro dele está na garagem. Antes que Marlene pudesse responder, Rodrigo apareceu no topo da escada, acompanhado pelo Dr. Alberto e pela doutora Fernanda. Estou aqui, Beatriz, e acho que temos muito o que conversar. O que se seguiu foi uma confrontação tensa. Beatriz tentou manter a fachada, mas quando foi apresentada as evidências, quando percebeu que não havia mais saída, a máscara finalmente caiu. Ela e Verônica tentaram argumentar, ameaçar, mas Rodrigo já havia chamado a polícia. Quando os policiais chegaram, Beatriz e Verônica foram levadas para prestar depoimentos. Documentos foram apreendidos, investigações foram abertas, e Dona Helena, finalmente livre daquela prisão silenciosa, começou sua recuperação. Naquela noite de Natal, enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora e as igrejas tocavam seus sinos, na mansão do Jardim Europa havia uma paz que há muito tempo não se sentia. Dona Helena dormia tranquilamente, finalmente sem as substâncias que a mantinham prisioneira em seu próprio corpo. E ao seu lado, velando seu sono, estava seu filho Rodrigo, que prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que o trabalho o afastasse daquilo que realmente importava. O Natal daquele ano foi diferente de todos os outros. Não houve a ceia elaborada que Rodrigo havia planejado, não houve dezenas de convidados, não houve aquela formalidade fria que sempre marcara as festas na mansão. Em vez disso, houve simplicidade, verdade e, pela primeira vez em muito tempo, amor genuíno. Dona Helena passou os primeiros dias após a revelação em observação médica rigorosa. O Dr. Alberto trouxe uma equipe de confiança que a examinou completamente, fazendo exames detalhados para avaliar os danos causados pelas substâncias que ela havia sido forçada a ingerir. As notícias eram ao mesmo tempo alarmantes e esperançosas. Seu corpo tinha sido severamente afetado, mas com os cuidados adequados e tempo, ela poderia se recuperar quase completamente. Durante esses primeiros dias, Rodrigo praticamente morou na mansão. Ele cancelou reuniões, adiou viagens, delegou responsabilidades. Pela primeira vez em anos, sua prioridade absoluta não era a empresa, mas sua mãe. E nessa mudança de foco, ele começou a descobrir coisas sobre si mesmo que havia esquecido. Passou horas ao lado da cama de Dona Helena, simplesmente conversando. Ela, aos poucos, ia recuperando a lucidez, e com ela vinham as memórias. Contava histórias da infância de Rodrigo, dos tempos em que seu marido ainda era vivo, dos sonhos que tinham construído juntos. E Rodrigo, ouvindo aquelas histórias, percebia o quanto havia se distanciado não apenas da mãe, mas de suas próprias raízes. Uma tarde, enquanto observava a mãe dormir pacificamente, Rodrigo teve uma conversa com o Dr. Alberto no jardim da mansão. As árvores de Natal ainda estavam acesas, mas agora sua luz parecia trazer verdadeira esperança. Eu fui um tolo, doutor. Um tolo cego pela ambição e pela arrogância de achar que dinheiro e conforto eram suficientes. O Dr. Alberto colocou a mão no ombro do homem mais jovem. Você não é o primeiro nem será o último a cometer esse erro, Rodrigo. O importante é que você enxergou a tempo. Sua mãe ainda está aqui, ainda pode se recuperar. Muitas pessoas não têm essa segunda chance. E eu devo isso a quem? A Marlene. Uma funcionária que mal conheço, que não tinha nenhuma obrigação de se arriscar, mas que fez o que eu, o filho, deveria ter feito. Marlene, naqueles dias, tentou manter sua rotina normal. Ela não queria reconhecimento, não buscava holofotes, mas Rodrigo não permitiria que sua coragem passasse despercebida. Ele a chamou para uma conversa no escritório, e quando Marlene entrou, nervosa, achando que talvez fosse ser dispensada agora que a crise havia passado, encontrou algo muito diferente. Marlene, começou Rodrigo, sua voz embargada de emoção. Eu não sei nem por onde começar a agradecer pelo que você fez. Você salvou minha mãe. Você salvou minha família. E fez isso arriscando seu emprego, sua segurança, sem pedir nada em troca.
Marlene, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu só fiz o que estava certo, Dr. Rodrigo. Dona Helena é uma pessoa boa. Ela não merecia sofrer daquele jeito. E não foi só eu. Teve o Dr. Alberto, a doutora Fernanda, muita gente ajudou. Mesmo assim, foi você quem deu o primeiro passo. Foi você quem teve coragem quando todos os outros olhavam para o lado. E por isso, eu quero que saiba que a partir de hoje, você não é mais apenas uma funcionária nesta casa. Você é parte desta família. Rodrigo então fez algo que surpreendeu Marlene. Ofereceu-lhe uma posição completamente diferente. Ela se tornaria a administradora da casa, com salário justo e todos os benefícios necessários. Mais do que isso, ele garantiu que os filhos de Marlene teriam bolsas de estudo integrais em boas escolas e que qualquer necessidade da família seria atendida. Marlene chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de felicidade, mas principalmente chorou porque finalmente sentia que a justiça havia sido feita, que o bem havia prevalecido, que sua fé em fazer o certo havia sido recompensada. Enquanto isso, as investigações sobre Beatriz e Verônica avançavam. A polícia descobriu que elas faziam parte de um esquema maior, que havia outras vítimas, outras famílias que tinham sido enganadas. Documentos falsos, contas bancárias ocultas, uma rede complexa de fraudes foi sendo desvendada. As duas mulheres enfrentariam processos longos e suas chances de liberdade eram mínimas. A história ganhou as páginas dos jornais. Virou notícia nos telejornais. Marlene, que sempre fora invisível, de repente se viu no centro das atenções. Repórteres queriam entrevistá-la, programas de televisão a convidavam. Mas ela recusou a maioria. Deu apenas uma entrevista para um jornal de bairro, onde disse simplesmente: Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidar. Do próximo não deveria ser exceção. Deveria ser regra. Dona Francisca, a antiga governanta que havia sido dispensada por Beatriz, voltou à mansão. Rodrigo a procurou pessoalmente. Pediu desculpas por não ter investigado sua saída repentina e a reconvidou para trabalhar se ela quisesse. Dona Francisca aceitou, e foi emocionante ver o reencontro dela com Dona Helena. As duas mulheres se abraçaram e choraram, uma amizade de décadas sendo restaurada. À medida que janeiro chegava, Dona Helena ia melhorando visivelmente. Sua força voltava aos poucos. Ela começou a caminhar pelo jardim, a sentar-se na varanda para tomar sol, a sorrir novamente. E com sua recuperação física, vinha também uma transformação emocional. Ela percebia que havia ganhado uma segunda chance e estava determinada a aproveitá-la. Numa manhã de janeiro, com o sol forte típico do verão paulistano, Dona Helena reuniu no jardim as pessoas que haviam salvado sua vida. Estavam ali Marlene e sua família, o Dr. Alberto, a doutora Fernanda, Dona Francisca e, claro, Rodrigo. Eu não sei se conseguirei expressar em palavras o que sinto, começou Dona Helena. Sua voz ainda um pouco fraca, mas cheia de emoção. Vocês me deram mais do que minha vida de volta. Vocês me mostraram que ainda existe bondade neste mundo, que ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Ela olhou especialmente para Marlene. Você, querida Marlene, veio de um lugar onde a vida não é fácil, onde cada dia é uma luta, e mesmo assim encontrou tempo e coragem para lutar por mim também. Você me ensinou que dignidade não tem a ver com dinheiro ou posição social. Tem a ver com caráter. E você tem mais caráter do que muitas pessoas que eu conheci nos círculos mais altos da sociedade. Marlene estava chorando, assim como todos os presentes. Dona Helena continuou. Por isso eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Vou criar uma fundação, com parte significativa do meu patrimônio, dedicada a proteger pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Vai se chamar Fundação Helena Sampaio de Proteção ao Idoso, e quero que vocês, todos vocês que me salvaram, façam parte da diretoria. Houve um momento de silêncio emocionado, e então todos se abraçaram. Era mais do que uma vitória pessoal. Era a transformação de uma tragédia quase consumada em algo que poderia ajudar centenas,
talvez milhares de outras pessoas. Rodrigo também passou por uma transformação profunda. Ele reestruturou sua empresa, contratou gestores de confiança para assumir parte de suas responsabilidades e passou a dedicar metade de seu tempo à fundação que sua mãe estava criando. Ele descobriu que havia mais satisfação em fazer a diferença na vida das pessoas do que em simplesmente acumular mais zeros na conta bancária. E Marlene, a heroína improvável de toda essa história, continuou sendo quem sempre foi. Uma mulher simples, trabalhadora de coração enorme. Ela aceitou a nova posição, mas não mudou sua essência. Continuou pegando transporte público de vez em quando. Continuou morando em Parelheiros. Continuou sendo próxima dos vizinhos. A diferença era que agora ela tinha recursos para ajudar não só sua família, mas também sua comunidade. Seu filho Júnior conseguiu um emprego melhor. Camila ganhou uma bolsa para fazer mestrado. Tiaguinho foi para uma escola particular de qualidade. E seu Valdir, o marido trabalhador, finalmente pôde reduzir a carga de trabalho e passar mais tempo com a família. A vida dos Santos havia mudado, mas não porque tinham ficado ricos, e sim porque finalmente tinham oportunidades que sempre mereceram. Meses depois, numa tarde de outono, com São Paulo vestida de tons alaranjados pelo sol que se punha, Dona Helena e Marlene estavam sentadas no jardim tomando chá. Elas haviam desenvolvido uma amizade genuína, uma conexão que transcendia classes sociais e diferenças de idade. "Sabe, Marlene", disse Dona Helena, "eu passei a vida toda construindo um império, acumulando bens, lutando por reconhecimento. E no final, quem me salvou não foi ninguém do meu círculo social, ninguém das minhas amizades de décadas. Foi você, uma mulher que eu mal conhecia, que não tinha nada a ganhar, mas que tinha tudo a perder." Marlene sorriu. "É porque a gente não escolhe fazer o certo pensando no que vai ganhar, Dona Helena. A gente faz porque é o certo. Simples assim." Dona Helena pegou na mão de Marlene. "Você é sábia, sabia? Mais sábia do que muitos professores que conheci, muitos executivos com quem negociei. A vida te ensinou coisas que não estão em livros. E a senhora me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para mudar, para ser uma pessoa melhor. Olha a senhora agora, criando essa fundação, ajudando tanta gente. Isso sim é um legado de verdade." As duas mulheres ficaram ali em silêncio amigável, observando o jardim, as árvores balançando suavemente com o vento. E naquele momento, ambas sabiam que tinham sido abençoadas. Dona Helena por ter sido salva, Marlene por ter tido a coragem de salvar, e ambas por terem encontrado uma na outra algo precioso, uma amizade verdadeira, construída não sobre conveniência ou interesse, mas sobre respeito mútuo e humanidade compartilhada. A história de Helena e Marlene se espalhou, virou exemplo em palestras, foi contada em escolas, inspirou outras pessoas a não se calarem diante da injustiça. E a Fundação Helena Sampaio de Proteção ao Idoso cresceu, ajudou milhares de pessoas, impediu que outros casos semelhantes acontecessem. Anos depois, quando olhavam para trás, todos os envolvidos naquela história concordavam em uma coisa: às vezes, os anjos que Deus envia não vêm com asas e auréolas, vêm com avental de trabalho, mãos calejadas e coração puro. Vêm disfarçados de gente comum, fazendo coisas extraordinárias, simplesmente porque acreditam que é o certo a fazer. E assim, naquela cidade gigante chamada São Paulo, onde milhões de histórias acontecem todos os dias, essa história particular de coragem, justiça e redenção ficou marcada. Não nos jornais, não nos livros de história, mas onde realmente importa, nos corações das pessoas que viveram e testemunharam e nas vidas que foram transformadas por ela. Porque no final, o que fica não são os bens materiais, não são os títulos ou as posições sociais. O que fica são os laços que construímos, as vidas que tocamos, o bem que fazemos quando ninguém está olhando. E nesse quesito, Marlene Santos, uma simples funcionária de uma mansão em São Paulo, foi mais rica do que qualquer fortuna poderia medir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena e Marlene tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa de coragem, justiça e
compaixão. Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, mostrando que o bem sempre pode prevalecer quando pessoas corajosas decidem não se calar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.